Eu vou te falar, querido, de um rei que se posicionou diante de uma posição de Deus, ou melhor, de uma nova chance que Deus deu para ele. E o que ele fez a partir do seu reinado com uma nação inteira posicionados na vitória. Jonas, capítulo 3. Aleluia. Glória a Deus. Livro do profeta Jonas, capítulo 3. Você encontrou? Que fale o Espírito Santo e que cesse todo falar do homem. Amém, querido? Que só Ele fale. Você encontrou Jonas 3? Estamos juntos? A partir do verso 3, eu vou ler com você até o verso 10, diz assim a palavra do nosso Deus. E levantou-se Jonas e foi até Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade. Nínive era uma... E a Bíblia diz que para percorrer, para andar nela toda, levaria 3 dias de caminho. Começou Jonas a entrar pela cidade a caminho de um dia, no primeiro dia. E ele pregava e dizia, o que ele dizia nas ruas de Nínive? Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ela será inundada. E os homens de Nínive creram em Deus. Querido, isso aqui é importante. Os homens de Nínive creram em Deus. E eles proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco. Isso aqui era símbolo de humilhação na época. Desde o maior até o menor. Toda a cidade. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive. Olha por que foi o comportamento do povo. Porque a palavra chegou até o rei de Nínive. E ele levantou-se de seu trono. Ele não ficou assentado, ele tomou uma posição. Tirou de si as suas vestes. Cobriu-se ele. O chefe da nação, o rei. Se fosse uma família, o chefe da família. Deu o exemplo, cobriu-se de humilhação e assentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação, um decreto, e divulgou em toda Nínive, por mandato do rei. Só que não podia violar, que ele tinha que fazer. Por mandato do rei e dos seus grandes, dizendo, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, há de prover coisa alguma, nem lhes dê de pasto, nem bebam água. Resumindo, ele estava proclamando um jejum até dos animais do seu reino. Que coisa tremenda. Mas os homens e os animais estarão cobertos de panos de saco, ele continua dizendo. E o que eles vão fazer? Eles vão clamar fortemente a Deus, eles vão fazer com sinceridade. E se converterão. Converter significa mudar de direção, se arrepender. Cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas próprias mãos. E ele diz algo no verso 9, quem sabe? Ele não tinha certeza. Mas fazendo tudo isso, quem sabe se o Senhor se voltará a nós, se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? E Deus viu as obras deles. Quem é que viu? Diga Deus, Ele sempre vê as obras dos homens. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho. E Deus, querido, diz a palavra, se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria e não o fez. E Deus viu as obras deles, o que eles estavam fazendo, se cobrindo de pano de saco, se humilhando de verdade com cinzas, apregoando um jejum, querido, que até mesmo os animais deixaram de comer. Toda a terra, o rei disse, nós iremos nos humilhar, e quem sabe, não é uma certeza, mas se esse Deus é longânimo, né?
Ele vai nos perdoar. E a Bíblia diz que foi isso que aconteceu. O Senhor se arrependeu do mal que havia dito que lhes faria e já não o fez. Até aqui. Uma posição de um homem, no caso aqui do rei, mudou, querido, todo o decreto que havia sobre uma nação inteira. Eu quero falar, querido, desse posicionamento desses homens e mulheres aqui, em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus, amado Senhor, mais uma vez obrigado, papai, por 16 anos da tua noiva. Obrigado pela tua misericórdia, obrigado pela tua bondade, obrigado porque até aqui é o Senhor que tem zelado dela. Não há força em nós, mas há toda a força em ti. Pai, nós somos fracos e incapazes, o Senhor é forte e totalmente capaz. Faz dessa igreja aquilo que ela nasceu para ser. Me use enquanto eu estiver aqui. Usa todos aqueles que de alguma forma se colocarem à tua disposição. Só há um cabeça aqui, Cristo Jesus, o Senhor. E mais uma reunião como essa, papai, como aconteceu em 16 anos, nós também queremos dizer que nós somos dependentes. Fale conosco e revela aquilo que só a tua palavra pode revelar. Só o teu doce Espírito tem esse poder de trazer a existência para cada um que está aqui, cada um que está em casa. O segredo, o mistério, o tesouro escondido que há por detrás dessas letras. Fale conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. E todo o que crê, diga amém. Amém, queridos. Um minuto da sua atenção, querida Filadélfia. Entre muitas características do nosso Deus, há algo, querido, maravilhoso. Há uma característica poderosa que às vezes nós passamos meio que rapidamente quando nós lemos sobre essa característica, essa qualidade de Deus, que se chama longanimidade. Que palavra é? Longanimidade. Eu não sei se você compreende bem o que essa palavra, alguns dizem assim, é a paciência que ele tem. É mais do que isso. Um Deus longânimo é um Deus, querido, paciente, ainda em meio a todas as ofensas, em todas as contendas, em todas as faltas de paciência que nós temos para com Ele. Então não é simplesmente ser paciente. A palavra longanimidade é ser paciente em meio a todas as ofensas que ele tem sofrido. A Bíblia diz, querido, que nós, distantes de Deus, com a nossa mente muitas vezes reinando com as preocupações da terra, nós nos tornamos impacientes. E quando nós nos tornamos impacientes com algo que não chegou, com a porta que não abre, com um resultado que não veio, com uma situação, pastor, que não muda, nós muitas vezes apontamos para Deus, ainda que de uma maneira que não seja uma maneira própria, no oculto, nós falamos que Deus é o culpado. A Bíblia diz, querido, que em 2 Pedro, no capítulo 3, no verso 9, olha como deixa mais claro, que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns, aqui vem a ofensa, o tem por tardia. O Senhor não retarda a sua promessa com ninguém, ainda que muitos tenham dito, ele não se lembra de mim, ele está atrasado. E essa coisa que não vem, estou fazendo a coisa certa e não acontece, ainda que muitos dizem isso, o Senhor não leva isso em conta. 2 Pedro 3,9 diz assim, porque Ele é longânimo. Diga para o teu irmão, você tem um Deus longânimo, meu irmão. Você tem um Deus longânimo. E o verso de 2 Pedro continua dizendo, mas Deus é longânimo para com todos, não querendo que nenhum de nós se perca, senão que todos em algum momento se arrependam. Ele não tem prazer que nenhum se perca, mas o desejo de Deus é que todos se arrependam. Então como é que isso funciona? Na nossa vida,
Há uma expectativa do céu que em algum momento você se arrependa, em algum momento de verdade você diga, eu sou totalmente dependente dele e eu vou viver para ele. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos vivendo aqueles altos e baixos, aqui na terra. Ora nós estamos muito em Deus, ora nós estamos muito envolvidos com o mundo, ora nós estamos crendo de verdade, ora nós estamos duvidando. Enfim, querido, pensa num Deus constante e pensa num homem oscilante toda hora. Deus não muda, querido, Deus não oscila. E quando nós olhamos para esse Deus longânimo, entre essas oscilações que o homem tem, ele não oscila com relação ao que ele tem de expectativa pela sua vida. Você está entendendo? A expectativa dele é que em algum momento você se arrependa de verdade para que ele possa te receber. Ainda que o homem, querido, esteja pecando, ainda que ele esteja vivendo na perdição, como a cidade de Nínive estava vivendo. A história de Jonas, eu penso que você já conhece, do chamado dele, quando Deus pela primeira vez chamou ele, e ele foi para um caminho contrário, ele não queria ir para Nínive. O Senhor disse, olha, eu estou esperando que Nínive se arrependa, mas alguém precisa ir lá anunciar, eu quero que você vá lá. Jonas, vá nas ruas, declare que se essa cidade não se arrepender, eu vou inundá-la. Nínive era uma cidade litorânea, e o mar iria invadir. Mas o profeta, por um momento, ele não estava muito preocupado, né, querido? Ele disse, eu vou fugir, deixe inundar tudo. E ele pega o navio, aí você se lembra da história que a turbulência vem para o navio, depois os homens do navio descobrem que o culpado é o tal do Jonas, lança ele nas águas, vem um peixe com a misericórdia de Deus e envolve e engole ele fica 3 dias ali dentro do peixe. Quando eu leio isso, querido, eu sempre me vejo ele está ali pensando, 3 dias pensando, muda o homem, viu, querido? O que vai fazer dentro da boca de um peixe? Não é? Vai ficar pensando. Televisão não vai assistir, celular não tem, né? Pipoca no micro-ondas não vai conseguir fazer. O que ele vai fazer? Eu vou ler um bom livro. Nada, querido. Ali está um breu. Eu nunca tive na boca de um peixe. Viu? Você não me olha assim, não. Ai, pastor, como que você sabe? Não, nunca tive. Mas eu penso que ele está ali pensando. Pensa direito no que você nasceu para ser e fazer. É maravilhoso quando Deus te põe para pensar, viu, querido? Porque nessa correria que você tem, você acha que você tem que fazer muita coisa e não sobra nada para Deus. Aí Deus fala assim para você, agora eu quero tudo. Você não vai poder fazer mais nada, a não ser ficar aqui. Eu já passei por essa experiência. 90 dias com o pé lá para cima, sem poder andar, e Deus falando comigo. Deus tem sua maneira de fazer. O fato é que o Jonas compreendeu, se arrependeu, e voltou e foi para Nínive. A Bíblia diz que ele vai para Nínive agora, ele já não está mais no caminho contrário, ele está na cidade, vai levar 3 dias, e ele está ali clamando, ninivitas, se arrependam, porque o Senhor manda dizer que vocês estão em pecado, e se vocês não se arrependerem, a água vai encobrir. Ele começou a falar, querido, mas a voz de um profeta, ela ecoa, viu, querido? Aí eu vou dizer para você, a voz de um profeta, ela tem o poder de ecoar. Amém, querido? Diga para o teu irmão, a voz de um profeta tem um poder de ecoar em toda a casa. Amém, querido? É por isso que quando você levanta suas mãos lá na tua casa e diz, demônio, aqui você não entra, ele não entra. Aquilo ecoa, querido. No mundo espiritual, a tua voz é reconhecida. Amém, amado? Diga, no mundo espiritual, a minha voz, em nome de Jesus, tem autoridade. Diga para o teu irmão, a tua palavra, no mundo espiritual, em nome de Jesus, está cheia de autoridade. Amém? Você crê nisso, querido? Parecia loucura, mas era plano de Deus. Ele começou a ir pelas ruas e dizer, se arrependam, se arrependam, se arrependam. Não é, querido, que a palavra dele chegou até o rei. Disseram para o rei, olha, tem alguém aí dizendo para a cidade se arrepender.
O rei, querido, aquela palavra queimou dentro dele, né? Eu não sei que de maneira ele ouviu, se foi do próprio Jonas. O texto não diz, o fato é que a palavra chegou até ele. E a Bíblia diz, querido, que aquela palavra queimou. Quando a palavra de Deus queima, né, querido? Não é? Quando Deus fala, querido, nós sabemos que é Ele falando. E a palavra foi uma palavra forte. Se arrependam, você tem muito a ver com isso, o rei, porque você é o rei dessa nação aqui, dessa terra, dessa cidade. E se vocês não se arrependerem, eu destruo tudo. Deus estava indignado. Mas Ele é longânimo. Diga para o teu irmão, mas Ele é longânimo. Você não vai esquecer mais essa palavra, longanimidade, paciência no meio da ofensa. Amém, querido? Sabe quando você é muito ofendido, e ainda assim a pessoa sai e fala, eu estou orando por você. Isso é longanimidade. O marido faz, ele vai dormir, ronca até, e você está lá de mãos estendidas, falando, Deus te abençoe, você vai acordar um outro homem. Isso é esposa longânima. Amém, querida? Estou te dando exemplo de longanimidade. O outro ofende lá no trabalho. Chega a falar mal, que é a sua demissão. Mas Deus te mantém lá. Mas por que Ele mantém aqui, pastor? Longanimidade. Para você estender a mão e dizer, você ainda vai ser de Deus. Você ainda vai ser de Deus. Amém, querido? Diga para o teu irmão, nós somos do Senhor, querido. Longânimos. O que é longanimidade? Paciência, ainda que seja no meio da ofensa. Pronto, voltamos para o texto. O rei decidiu, nós vamos se arrepender. E pronto, não só eu, vou dar exemplo, ele tira a roupa de rei, põe sacos, pano de saco sobre, se cobre disso, cinzas, e apregoou, querido, que todos deveriam fazer a mesma coisa, até os animais. Achei lindo quando o rei fez isso. Isso é a revelação do céu. Até os animais não vão comer. Ninguém. Fica todo mundo com fome. Você sabe que tem tempo na nossa vida que é tempo de humilhação, né, querido? Amém, amado? Todo crente genuíno com Deus, querido, tem tempo de humilhação. É o tempo de se desfazer de si mesmo. Eu chamo de se esvaziar, para que o santo entre. Queridos, esvazia aquilo que é profano, para que aquilo que é santo entre. O rei fez isso. Resumindo, a nação inteira se arrependeu. E Deus, que vê tudo e é longânimo, perdoou. Aí eu volto para o Jonas. Aí pastor, ele cumpriu, né? Ele está feliz, né? Que a palavra dele, o que ele falou, deu certo. Querido, ele ficou triste. O quê? Querido, ele não estava totalmente convencido que deveria fazer o que fez. A Bíblia diz, querido, no capítulo 4, no verso 1, depois da nação inteira ter se arrependido e Deus ter perdoado. E o mal que ele disse que faria, ele não fez. Capítulo 4, verso 1. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou ressentido. Vai entender o homem, querido. O homem não é complicado? Diga para o teu irmão, vai entender o homem, querido. O homem é complicado, é só Jesus na causa. Ele vai lá, faz, se dedica 3 dias, grita, se arrependam. Deus olha, o povo se arrepende a partir de uma palavra, e ao invés de ficar feliz, ele ficou desgostoso. Ficou triste. O que será que Jonas queria? Vai saber o que tem o coração do homem, querido, que não se alegra com a alegria do outro. O que você está falando, pastor? Eu estou falando que a Bíblia diz que nós devemos ter os mesmos sentimentos que haviam em Cristo Jesus, o Senhor. Vou dizer de novo. A Bíblia diz que em nós deve haver o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, aquele que é o nosso Senhor. E longanimidade é é uma das características, das qualidades, dos sentimentos que havia nele. Ai, mas fez o que fez.
ora. Tacou várias pedras. Ai, querido, você tem o capacete da salvação, você tem o escudo da fé, a pedra não vai atingir, e abaixa o capacete e ainda ora. Ora. Um dos dons do Espírito é longanimidade. Deus me chamou hoje aqui para falar com você a respeito disso. A característica que havia em Jesus, longânimos. Longânimos em perdoar. Por que Jonas não ficou feliz? Adiante o próprio Deus vai falar para ele. Que ele pede a morte, querido. Vai vir uma árvore lá, que ele está no sol, vai crescer, uma folha vai cobrir a cabeça dele, ele vai ficar todo contente. No outro dia vai vir um bichinho lá, vai comer aquela boboreira lá, a planta já não havia mais, veio o sol, aí, querido, que o sol pegou na cabeça. O homem é assim, querido, o sol pegou na cabeça, é uma tragédia. Ele pediu a morte, eu quero morrer. Tem crente que é exagerado, viu, querido? Tá uma pocinha d'água assim, ele está de joelho gritando, vou me afogar. E Deus fala, só levanta, criatura. O Jonas queria morrer, pediu a morte. Aí Deus disse para ele assim, é razoável o que você está fazendo. Você não tinha relacionamento com ele? É razoável o que você está fazendo. Você só se preocupava com você. É como se Deus dissesse para ele, você veio aqui gritar para a cidade toda, né? Para ele se arrepender, porque eu uso até a pedra. Não sei se você sabia disso, querido. Deus disse que se não tiver homens e mulheres que ele possa usar, ele vai usar até pedra. Usou mula, ele usa o que ele quiser. Mas o Jonas pensou, né? Eu vim aqui fazer essa cidade se arrepender. Não, querido, é Deus que está fazendo. Querido, é Deus que está fazendo. 16 anos eu estou no altar dizendo que essa igreja é Deus que está fazendo. Todos os dias. É por isso que prospera. Não tem mão minha nem tua. Ele. Mas nós somos o que então? Servos. E a retribuição do servo? Servir. Está maravilhoso, não está? Servir. Deus disse para o Jonas, é razoável esse desespero seu. Essa falta de compaixão. Você não tinha relacionamento com nenhum deles. Mas da boboreira que fez sombra na tua cabeça, você ficou desacorçoado, né? Porque ela nasceu num dia e morreu no outro. Agora pensa, se você ficou assim por causa de uma planta que nasceu um dia e morreu no outro, quanto mais eu que vi o que eles fizeram. Eu acompanho esse povo há anos. E sei que hoje eles se arrependeram de verdade. Eu esperei uma vida para que essa nação se arrependesse. Eu sou longânimo. Querido, se Deus é Deus e está esperando esse homem, essa mulher se arrepender, quem somos nós, querido, para perder a esperança? Ele não desistiu de mim, não desistiu de você? Não foi? Sua história foi diferente? Claro que não. Você viveu uma vida inteira, querido, lá naquele mundão que você sabe. E Deus olhando e esperando. Te livrando, te abençoando. Mas ele não guardou ofensa? Não, ele é longânimo. Mas ele esperou? Ele é paciente e longânimo. Até que um dia você disse, eu me arrependo. Você fez como esse rei aqui. Você não cobriu de cinza a tua cabeça. Cobriu de sangue. Cobriu de sangue. E o pecado que estava sobre vós foi purificado pelo amor de Deus. De fato que haja em vós os mesmos sentimentos que houve em Jesus Cristo, nosso Senhor. A minha oração essa noite, querida, é que você se posicione, assim como esse rei. Me perdoa porque eu vou perdoar.
Diga: Deus, me perdoa, porque eu decidi perdoar. Você sabe que isso é princípio, né, querido? A oração do Pai Nosso diz: perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. E para perdoar os devedores? Que ele tem que ser paciente, hein? Não tem, não? Todo dia, pastor, é uma ofensa. Todo dia esse homem fala algo para mim, mas todo dia. E você? Eu vou perdendo a estribeira. Não é assim que você fala? A moça que trabalha comigo lá em casa, ela diz assim: perdi a estribeira. Querida, minha oração é que você seja, Filadélfia, longânimo, posicionados em Deus. Amém, meu amado? Diga para o teu irmão: a minha oração é que você seja longânimo, meu irmão. Aleluia. Porque a palavra de Deus diz, querido, que aqueles que se arrependerem, de forma alguma eu rejeitarei. Capítulo 4, no verso 8, eu vou terminar aqui. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental. Parece que o vento, quando bate com o sol, que ele parece que vem fogo junto, né? E o sol feriu a cabeça do Jonas. Ele desmaiou, desejou com toda a sua alma morrer, aquele desespero todo, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então o Senhor disse a Jonas: é acaso razoável que assim você te enfades por causa da boboreira? E ele disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte. E disse o Senhor: tivestes compaixão da boboreira, na qual não trabalhastes, nem fizestes crescer. Deus está dizendo: você não teve relação nenhuma, você não viu crescer, você não viu nascer, enfim, você não tem amor nenhum. Em uma noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e muitos animais? Queridos, os olhos do Senhor estão postos em nós. Qual a expectativa de Deus, pastor? É que nós nos arrependemos, e da mesma forma que nós somos perdoados, que nós sejamos longânimos também. Longanimidade não é algo fácil, amém, querido? Mas é algo necessário. Eu quero orar por você essa noite. Aleluia. Quando Deus traz palavras como essa, o Deus que vê tudo, sabe tudo e que vai à frente, Ele sabe exatamente daquilo que nós iremos precisar. Diante das ofensas, seja paciente e longânimo. Diante daquilo que tem que enfrentar, querido, mantenha a tua posição. Ainda que eu tenha que me humilhar, Deus vai me honrar. Ainda que você tenha que se humilhar, Deus vai te honrar, meu querido. Você crê nisso? Que oração é que eu faço agora? A que você sentir no teu coração, querido. Mas que você peça verdadeiramente para o Senhor: me ensina a ser paciente no meio das ofensas. Me ensina a ser paciente no meio das ofensas.